Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos continuar nossa revisão de raciocínio lógico para o concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba. Prova que será aplicada pela banca IBFC. Na aula de número 1, revisamos todo o conteúdo de lógica proposicional. Também, na aula de número 2, revisamos diagramas lógicos. Na aula de número 3, já revisamos a argumentação lógica. Na aula de número 4, vimos como acertar as questões de raciocínio lógico analítico. Hoje, iremos aprender a como resolver questões de raciocínio lógico sequencial, aula de número 5. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de raciocínio lógico da sua prova. Então vamos lá, vamos ver como a banca IBFC cobra esse assunto nas suas provas. Questão número 1, questão agora já do ano de 2023, prova aplicada para o IBGE. Então dizia o seguinte: dada a sequência numérica, tá aqui os números, onde tem uma sequência formada por 4, depois 9, depois x, 25 e 36. A pergunta é exatamente relacionada a esse x. O valor de x será devidamente determinado por meio de uma análise cuidadosa dos termos anteriores e da aplicação de um padrão ou relação específica existente entre eles. Portanto, o valor de x será, olha só, é uma questão, se você observar, a lei de formação que está mantendo a estrutura dessa sequência é exatamente aquela lei de formação dos números que tem o quadrado perfeito. Se você observar, esse 4 ele foi formado a partir do 2 elevado ao quadrado, o 9 foi formado ao 3 ao quadrado, tá aqui. O valor do x, se você observar, é um número desconhecido. O quinto termo, né? O quarto termo, o terceiro termo é o x, o quarto termo é exatamente o 5 elevado ao quadrado e o próximo termo, se você observar, é o número 6 elevado ao quadrado. Todos os números aqui são quadrados perfeitos. Então, se ele quer o próximo termo, se você observar, começou no 2, no 3, depois foi para o 5, 6 e aqui continuava. Aqui é continuar essa sua sequência. É continuar a sua sequência. Qual é o número que vai substituir o x? O número que vai substituir o x aqui é exatamente o número 4. Então, seria o 4 elevado ao quadrado. E 4 elevado ao quadrado a gente sabe que é 16. Ou seja, você teria que procurar uma alternativa onde tinha 16. Para essa questão, você ia marcar a alternativa correta, a letra E. Já quero te deixar aqui também, tem algumas questões que só o visual você vai perceber que está fazendo referência ao quadrado perfeito. Então, depois do 36, você ia ver que eu teria o próximo termo dessa sequência, né, que seria 7 elevado ao quadrado. Esse número 7 ao quadrado você ia colocar aí que era 49. Se ele pedisse aqui mais um termo, 7 ao quadrado. Coloca mais um termo, o 8 ao quadrado. O 8 ao quadrado a gente sabe que é 64, tá aqui 8 ao quadrado, 64. Leva mais um termo, 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, quando eu estou fazendo um número elevado ao quadrado, é a multiplicação daquele número por ele mesmo, é 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. Leva até o 10 para a sua prova, tá lá, para a sua prova você sabendo até o 10 elevado ao quadrado, você já vai perceber que eu chego a 100, tá aqui. Então a sequência foi formada 4, 9 era o x, 25, 36, poderia vir lá 49, 64, 81 e 100 e assim seguindo, colocando sempre um próximo termo aqui elevado ao quadrado, certo? Então para essa questão, como ele queria que o terceiro termo tinha o número 2, o 3 e o próximo era 4 elevado ao quadrado, seria exatamente 16. Então para essa questão, resposta correta, letra E. Mais uma questão também da prova aplicada ao IBGE 2023, diz o seguinte: considere a seguinte sequência, né, onde eu tenho um número negativo, menos 1, depois um positivo, 3, menos 5, depois eu tenho 7. Com base nesse padrão, pode-se afirmar que o próximo número, isso é muito importante, aquele que é o próximo número que deve aparecer na sequência. Então, a minha sequência
Observa que manteve um padrão e esse padrão começou com um número negativo. Ele colocou aqui o menos 1, depois colocou o 3, depois colocou o menos 5, depois colocou o 7. Então ele quer agora o próximo termo. Isso aqui é muito importante, porque tem questão da IBFC que ele não vai fazer referência ao próximo. Ele poderia aqui pedir o sexto, o sétimo, a soma entre o sexto e o sétimo, a soma entre o oitavo e o décimo, a diferença entre o décimo e o nono. Poderia te pedir qualquer operação. Então, dentro do raciocínio sequencial, você tem que entender como foi formada essa sequência. Se você observar, essa sequência ela precisa do número negativo. Ela começou aqui com um número negativo e foi alternando um número negativo, um número positivo, depois um número negativo e um número positivo. Agora eu tenho certeza que o próximo número aqui é o número negativo. Vou calcular agora o número e o número é negativo. E observa que essa formação dessa sequência é exatamente a formação dos números ímpares. Tá aqui. Então, se você observar, a lei de formação válida para essa questão é dos números ímpares. Então eu comecei exatamente com o número 1, depois eu fui para o 3, depois eu fui para o 5, depois eu fui para o 7. Qual o próximo número ímpar? O próximo número ímpar seria o 9. Você teria que marcar ou procurar uma alternativa que tivesse lá menos 9. Menos 9, resposta correta para essa questão, alternativa letra D. Mais uma questão agora da PMPB, prova aplicada no ano de 2014. Te deu uma questãozinha numérica. Olha o que cobrou essa questão. Considerando a sequência lógica, te deu esses números, onde eu tenho lá 11, 12, 15, 14, 19, 16, 18. E a posição, ele pede lá a diferença entre o 17º e o 16º termo dessa sequência. É uma questão dela pedir uma posição de termos. Então eu tenho que fazer aqui uma operação de diferença. Lembrando que essa operação de diferença é aquela operação de menos, né? Então eu vou ter que encontrar quem é o 17º termo. Vou calcular aqui o 17º. Vou calcular também quem é o 16º termo dessa minha sequência. E no final eu quero fazer uma operação de diferença. Uma operação de menos, de subtração. Então, o primeiro passo, o que é que eu tenho que fazer? Você vai perceber que eu vou ter que montar essa minha sequência, verificar quantos termos tem, para fixar quem é o 17º e quem é o 16º. Então, vou fazer aqui os números, trazendo para cá, eu tenho o número 11, depois ele te deu o 12, depois foi o 15, 14, colocando aqui fica mais fácil você trabalhar. Na sua prova, com certeza vai vir um espaçozinho para você colocar de rascunho. Então, lá no seu rascunho, você escrevia todos os termos dessa sequência que foi dado. Tá aqui. Depois que você adicionar todos os números da sequência, você vai contar. Você vai verificar quantos números foi dado. Conhecido. Tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 termos. Ó. Se eu tenho 8 termos, agora eu vou ter que encontrar até o 17º. Então, tem o 8, o próximo é o 9, tá aqui, o 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º, tá aqui. Então, eu preciso exatamente, se você verificar, a diferença desses dois termos. Vou encontrar esses dois termos aqui e fazer a diferença. Vou só confirmar para você não errar lá na hora da prova, a orientação com calma. Você verifica se realmente a quantidade de termos aqui que foi dado vai bater exatamente com aqueles termos que está restando para chegar ao 17º e o 16º. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Foi dado na minha sequência. Aí eu tenho 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Perfeito, bateu. Agora você vai ter que encontrar uma lei de formação, verificar como foi montada essa sequência para você encontrar o 17º e o 16º, ou o 16º e o 17º. Você precisa de uma lei de formação. Como é que eu vou chegar à lei de formação válida? Você vai olhar para a sua sequência e vai verificar se ela aumenta de forma constante ou se em algum momento ela começa a oscilar, ela começa a diminuir alguns dos números. Porque se diminuir algum dos números, a gente vai estar diante de uma sequência alternada. E você vai perceber que tanto essa questão de 2014 como a próxima questão, que é de 2018,
da prova da PMPB, foi dado sequências alternadas. O que é sequência alternada? É isso aqui, ó. Você começou número 11, 12, 15. Depois do 15 diminuiu, 14. Depois do 14 aumentou, 19. Depois diminuiu. Se você observar, está aumentando e diminuindo. É como se existisse duas sequências numéricas, uma dentro da outra. Isso aqui é uma sequência alternada, onde eu vou ter duas leis de formação. Vou ter uma lei de formação que ela vem por cima, alternando. Vou colocar aqui como se fosse os termos da minha sequência par. E aqui, ó, tem uma sequência onde foi formada por baixo, que é os termos da minha sequência ímpar, certo? Então eu tenho aqui, ó, por baixo, eu tenho um 11 alternando, né? O 12 eu vou deixar para vir por cima. Então o 11 foi para o 15, se você observar, do 11 para o 15 somou 4. Do 15 para o 19, ó, pego 1 e deixo 1. Peguei aqui o terceiro, vou para o quinto, somando 4. Ok. Agora do 19 para o 23, ó, 19 para o 23, se você observar, também somou 4. Então, quando eu quero pegar o próximo termo, eu deixo o 18 e vou adiante. Sempre pego 1 e deixo 1. Sempre será somar 4. A lei de formação é somar 4. Ou seja, a partir do 23 eu começo a somar 4. Porque a lei de formação dos números foi que o elaborador criou ela, colocando aqui, adicionando 4. Então, vou adicionar 4. Se eu tenho 23, eu vou colocar agora somando 4. 23 somando 4 vai ser 27. Eu tenho aqui um total de 27. E observa que eu sempre tenho que manter esse padrão. Eu vou pegar um e vou deixar outro. Ó. O próximo agora vai ser 27 mais 4. 27 mais 4, eu tenho um total de 31. Próximo termo, da mesma forma, deixo sempre 1 porque vai vir por cima. Então vai ser 31. Eu vou somar 4. Quanto é 31 mais 4? 35. Coloquei aqui 35. Se eu quero encontrar o próximo, vai ser exatamente 35 mais 4. 35 mais 4, eu tenho um total de 39. Encontrei aqui. E agora o 17º, que é o último aqui, termo da minha sequência. Teria que somar exatamente 39 mais 4. 39 mais 4, eu tenho um total de 43. Pronto, por baixo já foi resolvido. Encontrei aqui o 17º termo, 43. Ó. Vou até adicionar ele aqui, é o valor de 43. Agora a gente vai achar o 16º. Como é que eu faço para achar o 16º? Se eu peguei os termos ímpares aqui na minha sequência, né? O primeiro, o terceiro, o quinto e assim por diante. Agora eu vou pegar os termos pares dessa minha sequência. Vou verificar o que acontece do 12º para o 14º. Do 12, né? Aqui o número 12 para o 14. Então do 12, do segundo termo para o quarto termo, se você observar, somou 2. Ó. Aqui somou 2. Vou verificar para o próximo. Se você observar, também somou 2. Do 14 para o 16. E do 16 para o 18, também somou 2. Ó. Então a lei de formação dessa minha sequência era somar 2. Então eu tenho que manter essa estrutura. Eu vou adicionar a partir do 18, sempre mais 2. Ó. Aqui, 18 mais 2, eu tenho 20. Encontrei o valor de 20. Para o próximo, vou somar 2. Então, será 20 com 2, 22. Vou colocar 2 agora para o próximo. Mais 2. Quanto é o valor de 22 mais 2? Eu tenho um valor de 24. E agora eu quero encontrar o próximo. O próximo eu teria que pegar exatamente 24 mais 2. E 24 mais 2 seria o valor de 26. Então, encontrei aqui o 16º. 16º seria 26. Conclusão. Diferença entre os termos. Só você verificar aqui, ó, quanto falta de 26 para 43. Se você observar de 26 para 43, o que falta aqui é 17. Ou você pode fazer a diferença, né? 6 para 13, eu coloquei aqui 7, desce 1. 3 para 4, resta 1. Então, tenho aqui 17. A diferença entre o 16º e o 17º, ou o 17º menos o 16º, é exatamente 17. 17 você encontrava onde? Alternativa correta, letra A. Mais uma questão de número 4, prova também da Polícia Militar do Estado da Paraíba, ano 2018. Olha o que foi dado nessa sequência. Os números estão expostos em uma sequência lógica. As questões envolvendo raciocínio lógico sequencial, ela pode trabalhar aqui com sequência numérica
ou com sequência envolvendo letras, palavras, símbolos, e a gente vai fazer algumas questões interessantes até o final dessa aula. Então aqui eu estou diante de uma sequência, ele te deu ali 0, 5, 50, 5, 10, 45 e te deu essa informação. Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar que é uma sequência lógica, identifiquei, e agora vou em busca do que o comando da questão quer. Ele pede, nessas condições, a soma. Então eu quero uma operação de soma, e essa soma vai ser entre os dois próximos números da sequência. Então eu quero somar os dois próximos. Qual a orientação? Tenta trazer esses números para o seu rascunho, para você organizar. Muitas vezes ele te dá aqui no comando da questão, está muito junto. Se você observar, não é 0,5 número, não é 5,50. São separados aqui por vírgula. Os números que são formados em uma sequência, eles sempre serão aqui separados por vírgulas. Então já sei que o primeiro termo dessa sequência é o número 0, coloquei aqui. Depois ele te deu 5, 50. E olha, se você observar, é uma sequência alternada. Aumentou 0, 5, 50, depois foi 5, 10, 45. Começou a diminuir. Então eu teria agora 5, 10, 45. Aí o outro bloco, eu vou ter ali um total agora de 10, 15, 40. Então lá, 10, 15 e eu tenho 40. E agora ele coloca o valor de 15. Se você observar, é uma sequência alternada onde eu tenho ali 3 blocos. Vou até destacar, vou destacar por cores, destacar para você visualizar. Primeiro bloco, vou chamar aqui bloco verde, ele vai ser de 0,550. O segundo bloco, vou colocar aqui um azul bem claro para você identificar que estou trabalhando com 5, 10 e 45. Tá aqui. O próximo bloco agora, com um amarelo bem claro aqui, vai ser formado por 10, 15, 40. Tá aqui. São blocos de 3. É uma sequência alternada de 3 números. Como é que eu sei qual vai ser os dois próximos termos que o comando da questão te pediu? Quer somar mais 2 termos. Então, sua missão é adicionar aqui os 2 termos que vamos encontrar. Vou encontrar aqui o próximo termo e mais um termo. Observação, olha lá o que está acontecendo. Aqui está o primeiro termo. O primeiro termo ele vai se relacionar, vou até colocar aqui de vermelho, você vai perceber que esse primeiro termo ele vai se relacionar com o primeiro do bloco, o segundo bloco. E ele vai se relacionar com o primeiro do terceiro bloco. E ele também se relaciona com o próximo termo aqui, do próximo bloco, como se aqui fosse mais um bloco de 3. O que é que está acontecendo? Aqui está exatamente somando 5. Seria 0 mais 5 deu 5. Depois ele somou mais 5 deu um valor de 10. E mais 5 deu um valor de 15. Confirmou aqui. Já para o segundo termo, o termo do meio, dessa sequência em bloco, você vai perceber que vai acontecer o mesmo. Ele vai somar 5. Eu agora vou até modificar aqui a cor. Vou colocar de azul. Onde ele começou aqui no 5. No bloco do meio, ele foi para 10. Depois do 10, no bloco do meio, ele foi para 15. E agora, se ele quer encontrar um próximo termo, você tem que observar, eu tenho que manter essa estrutura de somar 5. Ou seja, eu tinha aqui no bloco do meio aqui somar 5, mais 5, né? Eu tinha 5 mais 5 deu 10. 10 mais 5 deu 15. Se eu quero encontrar o próximo termo, é só somar 15 mais 5. 15 mais 5 vai ser quanto? Vai ser 20. Encontrei aqui um dos termos, né? O próximo termo. Agora vamos encontrar mais um termo. Agora o próximo termo, se você observar, vou até adicionar de verde. Agora ele está diminuindo. O terceiro número desse bloco de 3, agora ele vai diminuir. Ele estava em 50, ficou em 45. Depois de 45 foi para 40. Ou seja, agora não somou 5, agora diminuiu 5. Seria 50 menos 5 deu 45. 45 menos 5 deu 40. Então o próximo termo que eu quero encontrar seria 40 menos 5. 40 menos 5 eu tenho um total de 35. Agora, comando da questão te pediu. Qual é a soma dos dois termos? Seria exatamente 20 mais 35. E 20 mais 35 você encontrar 55. Já colocando aqui a soma. Seria 55. 20 mais 35, o total seria 55. 55 para essa questão você ia ter que marcar a alternativa correta, a letra
D. Mais uma questão. Estou gostando, professor, desse assunto de raciocínio lógico sequencial. É bem tranquilo, é só atenção. Olha o que a questão 5 vai te dizer. Os números, né? Te deu aqui 3, 8, 18, 38, 78. Olha o que o comando da questão vai pedir. Apresente nessa ordem uma sequência lógica. Nessa circunstância, o sétimo número dessa sequência é. Então, muito cuidado. Vou trabalhar com sequência. E agora, diante dessa sequência que foi apresentada, 3, 8, 18, 38, 78, eu não quero o próximo termo. Eu quero o sétimo termo. Qual é a sua missão? Lá no seu rascunho, você vai extrair todos os termos da sua sequência, 3, 8, 18, 38 e 78, e vai contar quantos termos tenha, para você não cair na pegadinha da banca e simplesmente você calcular o próximo termo. Eu tenho exatamente 5 termos, ó, como a da questão te deu. Não quero encontrar o próximo, não quero encontrar o próximo porque o próximo é o sexto. O comando da questão foi claro, o comando da questão te pediu o sétimo. Muito cuidado, eu posso te garantir. A banca IBFC vai colocar aqui uma pegadinha. Você cansado, você vai encontrar aqui o próximo termo, você já vai marcar a alternativa. Mas primeiro passo, para encontrar o sexto e o sétimo termo aqui, eu preciso encontrar a lei de formação. Como é que funciona essa lei de formação? A lei de formação sempre será uma sequência onde o elaborador criou, a partir do primeiro termo, onde eu vou formar todos os termos da minha sequência. Eu preciso conhecer como é que vai ser formada essa lei de formação. Eu faço a pergunta, tá aqui, ó, do 3 para o 8, que foi que aconteceu? Aumentou 5. Ó. Depois do 8 para o 18, aumentou quanto? Aumentou 10. Já sei como é que está funcionando aqui minha lei de formação. Do 18 para o 38, aumentou exatamente 20. E agora dá para perceber claramente que do 38 para o 78 aumentou 40. Se você reparar, depois que encontrar uma relação entre o primeiro, segundo, terceiro, terceiro, quarto, quinto, o último termo da minha sequência, você vai visualizar o que foi que aconteceu. Do 5 virou 10, dobrou. O 10 virou 20, dobrou. Do 20 virou 40, dobrou. Ou seja, se eu quero encontrar o próximo termo, a minha lei de formação tem que ser dobrada para poder somar com o último termo da minha sequência. Eu tenho aqui 40, então o dobro de 40 é exatamente 80. E eu tenho que fazer essa pergunta. Quanto é a soma entre o valor 78 mais 80? Tinha que fazer essa soma. 78 mais 80, eu tenho um total de 158. Ó. E se você observar, se você está desatento na hora da prova, você teria que marcar, né, de forma errada 158. Mas não é o sétimo termo como o comando da questão te pediu. Ó. O que você encontrou aqui foi o sexto termo. Então, muito cuidado para não cair nessas pegadinhas da banca. Ele queria mais um termo. Se ele quer mais um termo, você teria que dobrar o 80 para encontrar o próximo termo. Dobro de 80, teria que somar mais 160. Dobro de 80 é 160. Quanto é 158 mais 160? Somando o total de 158 mais 160, eu ia ter que encontrar aí 318. Ó. Somando, seria 318. 158 mais o próximo termo da sequência, da minha lei de formação. 158 mais 160 seria exatamente 318. Que é o sétimo termo. E 318 você ia perceber que teria como resposta correta a alternativa letra D. Mais uma questão. Questão também aí trabalhando com essa ideia de sequência numérica. Analisando os números escritos numa sequência lógica, está aqui 3, 6, 10, 15, 21, e olha o que ele vai pedir. Podemos dizer que a soma, então muito cuidado, muita questão da banca IBFC vai te pedir a soma com algum dos termos correspondentes. E aqui nessa questão te pediu a soma do 10º e 12º termo da minha sequência. Então sua missão, toda vez que você está diante de questão envolvendo sequência lógica ou raciocínio lógico sequencial, você tem que contar quantos termos tem. Vou contar aqui, ó. Eu tenho lá o 3,
eu tenho lá o 6, eu tenho lá o 10, eu tenho lá o 15 e eu tenho lá o 21. Se eu tenho esses termos, já foi conhecido, que o comando da questão te deu, o próximo passo agora é você colocar ou procurar aqueles valores, aquelas posições, que é exatamente o comando da questão que você quer que você faça a soma. Eu quero aqui a soma do décimo, vou até extrair aqui, ó. Eu quero lá o décimo, onde eu vou somar exatamente com o 12º termo dessa minha sequência. São esses dois termos que eu quero encontrar. A operação agora é de soma, muito cuidado. Teve questão que a gente já fez que ele pediu a diferença entre os termos. Pode ser a diferença, pode ser a soma, pode ser lá o produto, né, a multiplicação entre os termos. Então, muito cuidado na hora de fazer análise no comando da questão. Então, vamos à procura, né? Vamos procurar aqui quem é esse décimo, quem é esse 12º. Então, já tenho aqui 5 termos, temos exatamente o comando da questão te deu 5, vou em busca dos demais. 5, está aqui o sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º. Então eu quero destacar ou mencionar, né, esses dois termos. Ó. Destacar aqui toda vez nesse tipo de questão. O ideal é você destacar para você saber o que está fazendo, o que está procurando e confirmar. O bom é você confirmar, porque se você somar aqui o nono com o 11º, você possivelmente vai chegar em uma das alternativas. Você somar o décimo com o 11º, vai ter uma das alternativas. Se você somar o 11º com o 12º, vai estar diante aqui de uma alternativa. Então, o ideal é você conferir. Depois que você montou a estrutura da sequência, você confere se realmente tem aí 12 termos, né? Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, agora é encontrar a lei de formação. Se eu já tenho aí todos os termos, eu tenho que verificar como será montada essa lei de formação para poder daí encontrar esses termos desconhecidos. Então, é uma procura. Toda vez que você quer encontrar uma lei de formação, você faz a pergunta do primeiro para o segundo. Que foi que aconteceu do 3 para virar 6? Ele somou 3. Então, somou 3. Então, do 6 para o 10, observe que somou 4. Do 10 para o 5, você vai perceber que somou 5. Do 15 para o 21, somou 6. Quando você chega no último termo, você faz uma verificação visual. O que foi que aconteceu? Primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. Estou aqui numa sequência dos números naturais, onde estou somando 1 a partir do 3. 3, 4, 5, 6. Com certeza o próximo, ó, eu vou somar 7. E vou manter essa estrutura sempre somando mais 1 na minha lei de formação. 21 mais 7. Eu tenho exatamente 28. E agora eu quero somar mais 8. Ó. Vou somar mais 8, que é o próximo termo da lei de formação. 28 mais 8, 36. Coloco aqui 36. Quero encontrar mais um termo. Somo 4. Somo mais 9. Seria 36 mais 9. 36 mais 9 seria um valor de 45. Próximo termo da minha lei de formação. Vou somar 10. Ó. Somo 10. 45 mais 10 eu tinha 55. Próximo termo agora é mais 11. Encontrei aqui, próximo termo mais 11. 55 mais 11 eu tenho 66. Total 66. Próximo termo, se eu quero encontrar, eu vou somar mais quanto? Vou somar mais 12. Coloco aqui, soma 12. 78. Coloco aqui 78. E o próximo termo da minha lei de formação agora será a soma 13. Ó. Tenho que somar a soma 13. Qual o valor de 78 mais 13? 78 mais 13, você teria que colocar que era 91. Agora não tenho o que fazer. Décimo termo, eu tenho aí o valor de 66 e o 12º eu tenho o valor de 91. Seria 66 mais 91. Quanto é 66 mais 91? Somando esse valor, você encontrar 157. 157, alternativa correta para essa questão, letra E. Mais uma questão de número 7. Questão aplicada ao cargo da Polícia Militar da Paraíba, ano 2014. Agora a gente vai trabalhar com sequência com palavras. Então a banca ela vai estar diante de questão envolvendo a sequência
de palavras e observa que a palavra escolhida no ano 2014 foi a palavra concurso. Então, estou diante aqui da palavra concurso e ela te deu, ó, concurso, 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 está se repetindo aqui infinitamente. A pergunta é, a posição, né? Ela te deu aqui, ó, ele quer lá a letra dessa sequência, ela vai ser igual a. Então, eu quero nessa posição. Qual é a letra que está na posição 262? Então, é uma questão tipo carimbo. Se você observar, existem várias questões da banca IBFC, onde ela vai trabalhar com ciclo. É o ciclo que se repete. Inclusive, vou deixar aqui nos comentários e também na descrição do vídeo um vídeo onde eu faço várias questões envolvendo sequência de letras, números e palavras nesse formato de ciclo. Então, para você acertar esse tipo de questão, você vai ter que identificar o ciclo. O ciclo é aquilo que se repete, que está se repetindo na palavra concurso. Você vai extrair a palavra concurso. Tá aqui o C, o O, o N, o C, o U, o R, o S e o O. Destaquei o ciclo que se repete. Sua missão é enumerar cada letrazinha que o comando da questão te deu aqui dessa palavra. Então, enumero para cada letra um número. Sempre colocando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, minha palavra ela tem exatamente 8 letras. Como tem aqui 8 letras, o que interessa para mim é o tamanho do ciclo. Ó. Está se repetindo exatamente esse tamanho. Então, eu pego a minha posição. Toda vez que ele te der uma questãozinha nesse formato, você vai pegar a posição. A posição aqui que ele deu foi o 262. E você vai fazer uma divisão pelo tamanho desse ciclo. Tamanho da palavra que se repete, né? Tá aqui, ó, a palavra que está se repetindo no concurso. Você pega a posição e divide por o tamanho dela. Nesse caso é 8. Então tá aqui. Já quero te dizer, a sua alternativa vai fazer referência ao resto da minha divisão. Em uma divisão por 8, se o resto for o número 1, a sua resposta vai ser a letra C. Se o resto for o número 2, a sua resposta vai ser a letra O, e assim sucessivamente. Quero deixar aqui já claro para você. Em uma divisão por 8, não tem resto 8. Ó. Uma divisão por 8 é aquela divisão que vai dar resto 0. É uma divisão exata. Se você fizer uma divisão por 8 e chegar ao resto 0, é porque a sua divisão foi exata. A sua letra que você marcar seria aqui a letra O. Então, vamos fazer essa divisão. Seria aí o valor de 262 dividido por 8. 262 dividido por 8, você vai ver que eu venho por 26. 26 dividido por 2 seria 3. 3 vezes 8, 24. Para 26, eu tenho 2. Ó. Fiz aqui uma diferença. 3 vezes 8, 24. Para chegar a 26, resta 2. Baixo 2. Ó. Encontrei aqui o 2. E agora eu tenho aí o total de 22. Seria 22 para dividir para 8. 22 dividido para 8, eu tenho 2. Ó. Tá aqui. 2 vezes 8, 16. Para eu chegar a 22, resta 6. Eu paro por aqui porque não tem nenhum número para eu adicionar ou para baixar. A posição é 262. Fiz a divisão. Vou ter que escrever, né? Se você fosse fazer a mão, tinha que escrever exatamente 32 palavras concurso. E se você observar, para chegar à posição 262, seria exatamente mais 6 letras. Ó. Eu escrevi a palavra concurso aqui 32 vezes. O ciclo se repete aqui 32 vezes. E o 6 ó, ia restar. Você observar, tinha que contar 6 letras. E quando eu conto 6 letras, a partir daquela divisão exata do ciclo que se repete, contando as 6 letras, é justamente a ideia do resto. A ideia do resto, ó, se você olhar onde tem o 6, eu tenho exatamente na letra R. Tá aqui, exatamente na letra R. Então, na posição onde ele pediu aqui 262, quem vai estar é exatamente a letra R. E a letra R você teria que marcar como correta resposta para essa questão, a alternativa letra D. Professor, se vier outra palavra, inclusive selecionei aqui outra palavra, mas qualquer palavra que a banca selecionar e te pedir uma posição, você faz isso. Você destaca aquela palavra, aquele círculo, daqui a pouco vamos fazer
questões envolvendo com letras, sem ser necessariamente uma palavra, mas ela pode botar aí letras do alfabeto. Você vai precisar simplesmente saber o tamanho do ciclo. Então você pega aquele ciclo, enumera, pega a sua posição e divide exatamente pelo tamanho do ciclo. Observar o resto e marcar a alternativa correta. Bota uma questão difícil aí que a banca IBFC já cobrou. Olha aqui o que foi que a IBFC já cobrou. Foi justamente com a palavra difícil. Foi na prova da Polícia Civil do Estado de Sergipe no ano 2014. Ela selecionou lá ou escolheu a palavra difícil. Diz o seguinte: considerando a sequência formada pelas letras da palavra difícil, ele vai te pedir a posição. Ó. Posição é 3, 4, 8. Ele quer saber a letra dessa sequência da palavra difícil. Então, sua missão é você exatamente destacar o ciclo que se repete. O ciclo que se repete é da palavra difícil. Então, escreve lá no rascunho, palavra difícil. Está aqui, difícil. Coloquei aqui a palavra difícil. Enumera, tem que fazer a numeração para verificar o resto. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto, tá aqui. Lembrando que o 7 aqui no final ele sempre será resto zero. Aqui sempre será resto zero. A última letra da palavra que está se repetindo ou do ciclo que se repete, quando eu faço a sua divisão aqui por 7, ele vai te dar um resto zero. Não vai te dar um resto 7 aqui se eu for fazer essa divisão. Então, eu tinha que dividir a posição 3, 4, 8 por quanto? Pelo tamanho do ciclo. Nesse caso é 7. Tinha que fazer essa divisão. 34 dividido para 7. Quando eu faço essa divisão 34 dividido para 7, você vai ter o valor de 4. 4 vezes 7, 28, né? Para 34, 28 para 34, tinha que ser 6. Então, baixa aqui o 6 e você agora vai perceber que eu tenho que descer o 8. Desci o 8. Ficou exatamente 68 para dividir para 7. 68 dividido para 7, você vai encontrar 9. Porque 9 vezes 7 é 63. Para 68, você vai perceber que é 5. Resta o 5. Qual vai ser a alternativa, professor? A alternativa é aquele número que está enumerado com o número 5. Quando você faz essa enumeração, é justamente para perceber qual é a letra que eu vou fazer como referência. Se você observar o 5, você encontra como marcada aqui a letra C. Então, teria que marcar onde é que tinha a letra C. E eu tinha a letra C exatamente na letra C. Então, a resposta correta para essa questão, a palavra difícil, é exatamente a letra C. Mais uma questão, vamos mudar agora. A questão que a gente vai trabalhar é nesse mesmo formato, só que agora não vou trabalhar com uma palavra específica. Vou trabalhar com letras do alfabeto. A banca já cobrou diversas questões nesse formato, onde ele te dá lá a sequência de letras, né? Te deu aqui essas letras e vai te pedir uma posição. Ele quer saber, né? Ele diz lá, apresenta um raciocínio lógico. Nessa circunstância, a posição 93 do termo dessa sequência é igual. É uma questão idêntica às questões de palavra. Basta você encontrar o ciclo que se repete. Como é que eu vou encontrar o ciclo que se repete? Observa que na palavra difícil, ele começou com a letra D e vai se encerrar exatamente com a última letra e vai começar a se repetir. Difícil, começa a se repetir, difícil, começa a se repetir, aí ele coloca lá, difícil, começa a se repetir. Então, se você observar, eu tenho que verificar a letra do início até a última letra e verificar quando é que começa esse ciclo. Vou fazer isso para essa sequência de palavras, de letras, né? Estou aqui, então eu tenho lá a letra A, tenho a letra B, tenho a letra D, tem uma letra G, depois eu tenho a letra G. Observe que começou com A, ainda não terminou. Depois eu tenho a letra D, depois eu tenho a letra B e agora eu tenho a letra A. Se você observar, a última letra do meu ciclo é exatamente a letra A, porque vai iniciar um novo ciclo, tá aqui. Então, o ciclo ou a palavra que seria montada seria nesse formato: A, B, D, G, G, D, B, A. Aí começa novamente um novo ciclo, tá aqui, A, B, D, G. A, B, D, G. Ou seja,
Meu ciclo é formado exatamente com essas letras. Qual é a sua missão? É numerar, porque o resto da divisão, ó, quem vai me dar qual vai ser a letra correspondente. Então eu tenho que enumerar e verificar qual vai ser o tamanho desse círculo. Então o tamanho desse ciclo eu já sei aí que será 8. Ó. Lembrando que toda vez que eu quero saber a última letra, independente aqui qual vai ser o tamanho do ciclo, isso aqui sempre será zero. Isso aqui sempre será zero. Aonde eu vou fazer uma divisão por 8, não vai dar resto 8. Vai dar um resto zero, uma divisão exata. Nesse caso, se der zero, aqui a letra que eu estou fazendo referência seria a letra A. Vamos pegar a posição. A posição que ele deu aqui foi 93. Então, pega lá a posição 93 e eu divido por quanto? Qual é o tamanho do ciclo? O tamanho do ciclo aí nesse caso é 8. Então seria uma divisão. 93 dividido por 8. 9 dividido por 8 eu tenho 1. 1 vezes 8 eu tenho 8. Para chegar ao número 9, ó, só tenho 1. Baixa quem? Baixa o 3. Então seria novamente uma divisão. 13 dividido por 8. 13 dividido por 8 eu tenho 1. 1 vezes 8 eu tenho 8. Para 13 eu tenho aqui 5. Então para por aí, ó. Para por aí. Não coloca zero aqui, vírgula, para continuar. Não existe isso nesse tipo de questão. Se o último número aqui é o número 3, não tem ninguém para descer, então você vai perceber que isso aqui é o resto, ó. O resto da divisão. Você tem que procurar a letra que está fazendo referência ao resto 5. Qual é a letra que está fazendo referência à letra no resto 5? Eu tenho aqui na alternativa, né? Tenho que procurar uma alternativa onde tinha a letra G. A letra G é que faz referência ao 5. A alternativa que tem a letra G, você vai perceber que está na letra D. Então, a resposta correta para essa questão seria a letra D. Mais uma questão. Questão agora de número 10, onde eu vou misturar. A gente vai misturar agora letras e números. A banca ela te deu uma questão onde você vai ter que encontrar o padrão aí referente à sequência envolvendo letras e números. Está aqui a sequência, onde ele te deu 1A, 3E, 6I, 10M, 15Q. Olha o que ele pede. Ele quer o 12º termo e o 13º termo. Observação, não é soma, não é diferença, é exatamente os termos. Ó. E ele diz lá que o alfabeto é composto pelas 26 letras e ele pede respectivamente. Quer saber quem primeiro vem, 12º. Se você observar o 12º, aqui será uma letra, não tem números iniciando aqui, o 12º. E o 13º aqui vai ser um número, vai ser um número. Então vamos montar. Então toda vez que você pega uma questãozinha nesse formato, onde eu tenho números e letras, você monta. Você vai no seu rascunho, você verifica o que é que ele quer. Ele te deu aqui o número 1, te deu a letra A, te deu 3, depois te deu a letra E, depois te deu 6, colocou aqui a letra I, colocando aqui a letra I. Depois eu tenho um 10, depois do 10 eu tenho um M, tá aqui o M. Depois o 15, depois o Q. Se ele quer na posição 12ª e 13ª, você precisa contar quantos termos tem, para verificar quanto falta para chegar ao 12º e quanto falta para chegar ao 13º. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se ele quer o 12º, você vai perceber que eu precisava encontrar o 11º, o próximo seria o 12º e o próximo seria o 13º. Ou seja, ele quer exatamente esses dois termos. Ó. Você encontra a partir da lei de formação a referência desses dois termos. Então eu precisava aqui verificar que tem um 11º aqui antes para encontrar o 12º e o 13º. Então vamos primeiro encontrar o número. Toda vez que está misturando letras e número, a orientação é você relacionar número com número e letra com letra. Vamos encontrar primeiro o número. Vamos encontrar aqui o número. Então eu tenho que encontrar a lei de formação. Ó. Tenho que saber como foi formada essa minha lei de formação, onde eu tenho essa minha sequência aí, onde começou do 1, foi para o 3 e assim sucessivamente. Vou verificar o que aconteceu. Então, do 1 para o 3, observa que aumentou 2. Do 3 para o 6, o que foi que aconteceu? Aumentou 3. Do 6 para o 10, aumentou 4.
Do 10 para o 15, ó, aumentou 5. Então você para a partir daí porque você já montou sua lei de formação. Você só pode prosseguir para o próximo termo, ó, que será o 11º e também aqui o 13º, a partir do momento que você entender como foi formada a sua lei de formação. Então eu tenho aqui o número 2 e observe que sempre foi aumentando 1, somando mais 1. Então há uma sequência dos números naturais, onde eu preciso sempre, a partir do número 2 aqui, na lei de formação, somando 1. Somou 2, somou 3, somou 4, e agora o próximo termo será somado 6, né? Porque aqui eu tenho somado 5, o próximo termo será somar 6. A pergunta é, 15 mais 6, ó, eu quero encontrar o próximo. 15 mais 6 eu tenho 21. Se eu quero encontrar o próximo agora, seria exatamente mais 7. Seria 21 mais 7. Coloquei aqui mais 1, é 6, e agora eu vou somar 7. 21 mais 7, eu tenho exatamente 28. Ou seja, a parte relacionada ao número já encontrei. Ó. Eu tenho aqui 28 e eu tenho 28. Então agora eu tenho que confirmar apenas a letra. Só o número não bastava para eu achar aqui a resposta correta. Então eu tenho que verificar agora qual vai ser a letra. Como eu estou relacionando aí as letras, você pode fazer separado, porque agora só me resta o 12º termo, que é a próxima letra, né, dessa minha sequência. Então vou extrair aqui as letras, vou colocar ela no formato, né, do alfabeto, onde tem 26 letras. Vou escrever aqui o alfabeto e você vai perceber que como foi formada a lei de formação a partir dessa sequência. Vou colocar aqui as letras do alfabeto. Então lá, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e U. Até o U dá o suficiente, ó. E o V, ainda tem um V ali, ó. U e o V. Porque nas alternativas chega até o máximo o V. Então separa porque pode ser o U, pode ser o V, pode ser o T. Ó. Qualquer alternativa dessa, certo? Então se eu estou trabalhando aí nessa formação, né, onde eu tenho lá o alfabeto, onde eu coloquei todas as letras do alfabeto, então você vai perceber que agora eu tenho que verificar como foi formada essa lei de formação, certo? Como foi formada a lei de formação? Eu tenho aqui a letra A, observe que a letra A ele colocou aqui como sendo a primeira letra da sequência dessas letras, depois ele te deu a letra E, vou destacar aqui para você visualizar. Eu tenho o A, depois eu tenho o E, depois eu tenho o I, depois eu tenho o M, depois eu tenho o Q. Depois eu quero a próxima letra, certo? Depois do que eu quero verificar qual vai ser a próxima letra. Então se eu tenho aqui a letra A outra é a letra E, você vai observar o intervalo da letra A para a letra E, ele somou exatamente 3 letras, ou pulou aí no intervalo de 3 letras. A próxima foi o I, tá aqui a próxima foi o I, e olha o intervalo também foi de quantas letras? De 3 letras. A próxima foi quem? Foi o M, tá aqui, ó. Coloquei aqui o valor do M, e observe que nesse intervalo também se passou aí mais 3 letras. Até pode ter acontecido aqui, ó, entre J, L, K, pode ter acontecido trocado, mas aqui não tinha nem importância relacionada à posição do K e do L, porque não ia fazer referência à próxima letra, né? Aqui é o I, depois foi o N. Se você pegar uma questão onde você vai perceber que a sua resposta é o K e o L, você tem que saber exatamente quem vem primeiro, se vem a letra K ou se vem a letra L. Aqui a diferença é que pode você perder uma questão, cair na pegadinha da prova, certo? Então agora eu vou adiantar. Então a próxima agora é o Q, tá aqui o Q. Então o Q também no intervalo de 3 letras. A lei de formação que o elaborador queria que você percebesse é de cada letra eu tinha que deixar um intervalo de 3 letras. Se eu quero encontrar a próxima letra dessa minha sequência, eu também tenho que deixar um intervalo de 3, ó.
deixar o R, S, T. Então a próxima letra que seria a posição 12ª seria exatamente a letra U. Você teria que marcar exatamente onde tinha U e 28. Onde é que tem U e 28? U e 28 você encontrar a alternativa correta, letra D. Mais uma questão agora de número 11. Questão número 11, agora a gente vai trabalhar com calendário. Então é uma questão da banca IBFC, ela vai fazer referência aqui questão de sequência, raciocínio lógico sequencial, utilizando aí os dias da semana. Olha o que diz. Em determinado ano, o dia 23 de maio, então que ele fixou esse dia, foi numa terça-feira, que disse aqui. Desse modo, no mesmo ano, o dia 23 de novembro cairá em qual dia da semana? É uma questão envolvendo aí calendário, uma questão envolvendo raciocínio lógico sequencial dos dias da semana. Então, esse tipo de questão, ela tem duas maneiras de se resolver. Primeira coisa que eu preciso é encontrar a quantidade de dias. Você não sabe quantos dias foi dado aí, então preciso saber quais são os meses que tem 30 dias, 31 dias, né? Fevereiro 28 ou 29 dias, aqui não ia fazer diferença porque já começa no intervalo depois do mês de fevereiro, né? O mês de maio ele é depois do mês de fevereiro, se é bissexto ou não bissexto, aí não ia fazer diferença, porque eu não vou contar 28 ou 29 dias no mês de fevereiro, eu só vou contar a partir do mês de maio. Então precisava da quantidade de dias. Tem questão que ele já te dá a quantidade de dias, fica mais fácil. O ciclo que vai acontecer aqui, a divisão é exatamente por 7, porque a semana ela tem 7 dias. Então, se você observar esse tipo de questão, eu gosto de fazer ela da seguinte maneira. Eu desenho a minha semana. A minha semana, para mim, eu considero logo pelo domingo, mas você poderia colocar na segunda, na terça, na quarta, qualquer dia, porque a sequência aqui é um ciclo que se repete da semana. Então, seria segunda, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isso aqui é o ciclo que se repete. É idêntico àquelas questãozinhas de palavras, ou até mesmo com aquela do alfabeto que a gente fez, né? O ciclo está se repetindo aí, se você observar, é de domingo ao sábado. Isso é um ciclo de 7. Então é a divisão por 7. Então agora falta somente encontrar a posição. Aqui o comando da questão não te disse a posição, que é a posição o dia 23, ó, ele quer saber exatamente, iniciando do dia 23 de maio até chegar ao dia 23 de novembro. Então, eu tenho que saber quantos dias. Nesse tipo de questão, você tem que verificar se o mês é de 30 ou de 31 dias, certo? Você não sabe os finais dos meses, né? De cada mês, você vai terminar errando aí por um dia, por 2 dias, vai fazer diferença. Então, eu vou fazer de um jeito, eu gosto de fazer esse jeito, começando, né, fixando exatamente o dia que o comando da questão te deu. Ele te disse aqui que é numa terça-feira, então eu vou fixar essa terça-feira como sendo o dia de referência. Então, a referência ele te deu terça, então marco aqui com o número 1. Então, se der resto 1, já sei que vai ser na terça-feira. Vou fazer uma divisão por 7. E se nessa divisão der exatamente 1, eu já sei que o ciclo ele se repete aqui a partir da terça-feira. O 2 será numa quarta, o 3 é numa quinta, o 4 é numa sexta, o 5 é no sábado, o 6 é no domingo, ó, e o 7 naquela mesma visão. Se der resto 0, tá aqui, ó, se der resto 0, uma divisão por 7, isso daqui vai ser na segunda-feira. Então isso aqui, ó, é exatamente para ser resto 0. Então eu tenho lá, a minha divisão desse tipo de questão sempre será por 7. Então eu preciso da minha posição, ou de quantos dias, no intervalo de dias que vai acontecer do dia 23 de maio ao 23 de novembro. Então eu preciso enumerar. Então eu vou enumerar aqui os meses. Eu tenho aqui o mês de maio. Depois do mês de maio, você vai perceber que eu tenho o mês de junho. Depois eu tenho julho. Depois agosto, depois setembro, outubro e novembro, que é o mês de referência que ele te deu. Sempre coloca a quantidade de dias finais. Ó. Essa quantidade de dias finais ele diz lá que é o 23 de novembro. Então vou achar no final 23 de novembro. E maio aqui eu vou deixar para vocês
por final, onde tem uma diferença enorme. Quando você vai fazer aqui a diferença dos 23 dias, vou deixar aqui os dias de maio por enquanto aqui, porque eu vou fazer essa mesma questão de outra maneira, certo? Então vou deixar aí. Então maio eu sei que tem 31 dias, você precisa saber. Maio tem 31, aí eu venho alternando. Junho ele tem exatamente 30 dias. Julho eu sei que tem lá 31 dias, e julho e agosto, né, é o único mês consecutivos, né, onde eu tenho lá exatamente a mesma quantidade de dias, 31 dias para julho e 31 dias para agosto. Depois eu venho alternando. O próximo será 30 e o próximo será 31. Outubro aqui eu tenho 31 dias. Novembro seria 31, seria 30, né, o próximo mês, e dezembro 31. Fecharia aqui o ciclo do mês. Mas como pediu até novembro, até o dia 23, eu paro por aqui. E agora muita atenção, ó. Esse tipo de questão eu sempre gosto de fazer pela diferença. Eu sei que o mês de maio ele tem 31 dias, ó. O mês de maio por completo tem 31. Então a sua missão é verificar quantos dias faltam do dia 23 até o dia 31. Professor, eu vou já colocar aqui para mim. Isso aqui eu tenho exatamente 9 dias, certo? Pode contar. Se eu estou aí no dia 23, que ele pediu para determinar que é numa sexta-feira, conta comigo. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Contei aqui no dedo. Tem exatamente 9 dias. É a mesma coisa que eu falar para vocês, para você não cair na pegadinha da banca. Se eu disser para vocês, olha, a gente vai responder da questão número 15 até a questão número 20. Se eu perguntar para vocês, quantas questões falta para a gente responder? Se falta eu responder a questão 15 até a questão 20. É 5 questões que faltam, professor? Isso aqui você vai cair na pegadinha da banca. Não é 5 questões, é exatamente 6 questões. Se falta responder 15, então seria a questão número 15, 16, 17, 18, 19, 20. É exatamente 6. Ó. Então, quando eu faço essa diferença entre 31 e 23, você vai perceber que eu tenho 9 dias. Eu gosto de fazer esse formato de questão. Você vai observar o seguinte, que eu coloquei 9, foi porque eu considerei exatamente iniciando a minha terça-feira com o número 1. Então, daqui a pouco eu mostro para vocês, através de outra questão, iniciando essa terça-feira aqui como sendo 0. Você pode fazer também, mas você vai diminuir um dia, certo? Que é exatamente se você considerar 8. Mas daqui a pouco a gente faz ela novamente. Então, sua missão agora é encontrar a quantidade total de dias, ó. Então vamos à procura do total. Quantos dias eu tenho do dia 23 de maio até chegar aí ao 23 de novembro? Teria que somar. Aqui, se você observar, dá para somar. É os múltiplos de 3, né? Tem 30, 30, 30, 30 e 30. 5 de 30. 5 de 30, se você observar, seria 150. Eu tenho mais 3 aqui, ó. 153 mais 9. 153 mais 9, 162, 162. E mais 23, ó, seria 185. Você somando aí de forma correta, você encontra lá 185. Isso é o total, é a posição. Se eu dissesse para vocês, olha, mantendo a sequência da semana, começando na terça-feira, qual vai ser a posição na 185? Então eu teria que fazer uma divisão. Vou fazer a divisão, ó. 185 e eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 7, porque meu ciclo é exatamente 7. Mesma estrutura daquele formato de questão. Resto 1 terça, resto 2 quarta e assim sucessivamente. Fazendo essa divisão, onde eu tenho aí 18 para dividir para 7. Ó. 18 para dividir para 7, você vai ver que é 2. 2 vezes 7 é 14. Para 18, resta 4. Agora desce quem? Desce 5. Seria 45. Ó. 45 dividido para 7 seria 6. 6 vezes 7, 42. Para 45 eu tenho 3. Ó. Então o seu resto da minha divisão seria 3. A pergunta é exatamente ó, aonde é que está resto 3. Resto 3, você vai observar que eu tinha aqui exatamente uma quinta-feira. Você teria que procurar a alternativa correta
quinta-feira. Quinta-feira você vai perceber que eu tenho aqui na alternativa letra A. Então, para você acertar esse tipo de questão, você precisa exercitar. Você tem que fazer várias questões. Inclusive, também vou deixar aqui na descrição um link onde tem lá várias questões resolvidas de como acertar as questões de raciocínio lógico sequencial, fazendo aí através de calendário, certo? Então, agora eu vou fazer de forma diferente. Você vai perceber agora que eu vou considerar apenas 8, porque do dia 23 ao 31, você pode desconsiderar o dia de referência, que seria o dia 23. Quando eu desconsidero o dia 23, eu não vou considerar 9, eu vou considerar 8. Mas para isso, ó, você tem que colocar exatamente o dia de referência sendo 0. Então, se der resto 0, sequência completa seria aqui na terça-feira. Então, vamos montar? Vou apagar aqui para a gente montar toda essa questão, considerando aqui sendo 8 dias. Aqui, apaguei. Então, apagando, você vai perceber que a sequência é o mesmo formato. Eu teria lá que fazer domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O senhor disse, professor, que se eu for considerar o mês de maio aqui, colocando 8 dias, sem considerar o dia 23, eu tenho que considerar que na terça-feira, que ele pediu como referência, eu coloco 0. Se eu coloco 0 na terça, o próximo será resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, resto 5 e resto 6. Ó. A divisão por 7 é a divisão exata na terça-feira. Existe esse jeito de se fazer. Então, observe que é a mesma coisa que teria que ser feita. Teria que saber quantos dias existe do dia 23 ao último dia, que é 31 dias o mês de maio. Ó. Teria que saber quantos dias de referência, do dia 23 ao dia 31. Você vai perceber agora, sem considerar o 23, 8 dias. Para junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, a quantidade de dias será o mesmo. A quantidade de dias não vai alterar, só altera se vai incluir ou não aquele dia de referência que o comando da questão nos trouxe. Então, eu teria 30 para junho, 31 para julho, 31 para agosto, 30 para setembro, 31 outubro e aqui 23, ó, porque o comando da questão te pediu para você ir até o dia 23 de novembro. Então, seria do dia 23 de maio até o dia 23 de novembro, sendo que o dia 23 de maio é na terça-feira. Preciso do total? Preciso do total, certo? Se você observar, aquele total tinha dado 185 e esse total agora só diminui uma. Será agora 184. Então, o total agora 184 dias. Pode fazer aí a soma dos dias. Agora eu vou ter 184. Então, seria 184 dividido por quanto? 184 também dividido por 7, porque eu tenho 7 dias na minha semana. Tenho que fazer essa divisão. 18, onde eu vou dividir para 7, será 2. 2 vezes 7, 14. Para chegar a 18, eu tenho 4. Baixa 4. Vai dar 6. 6 vezes 7 é 42. Para 44, resta 2. E olha o que vai acontecer. O resto que aconteceu, agora foi o resto 2. Ó. Quem é que está no resto 2? O resto 2 agora é na quinta-feira. Então, o resto 2 na quinta-feira não vai alterar a sua alternativa, porque lá a gente marcou também na quinta-feira. A grande diferença, quando você adiciona o dia que o comando da questão te deu, é você colocar mais um. É você considerar aquela informação da semana você iniciar com o número 1. Se você desconsiderar o dia da semana aqui, você coloca o dia da semana sendo 0. Porque se eu fizer uma divisão exata, aí sim, vai ser exatamente resto 0, seria na terça-feira. Aqui, como era um dia menos, o resto não deu 3, ó, como tinha dado na questão anterior. Na questão aqui, 11 que fizemos adicionando o dia de referência, deu o resto 3. Por isso que eu coloquei na quinta-feira. Aqui, resto 2, foi porque eu iniciei a terça-feira como sendo 0. Qualquer um do jeito você vai acertar. Se você adicionar um dia a mais no comando da questão, você adiciona
o dia de referência como sendo 1. Se você desconsiderar, vou desconsiderar o dia que ele te deu, ó, coloquei lá 8. Então, nesse formato, você tem que colocar 0 e enumerar exatamente como o comando da questão te deu, colocando aqui sempre na sequência. Sempre vai ser divisão por 7 e eu preciso do total de dias. Tem tipo de questão da IBFC que ele já te dá a quantidade de dias pronto. Nesse caso, você só faria aqui uma divisão por 7. Perfeito? Então, relacionado ao raciocínio lógico sequencial envolvendo os calendários, tenho certeza que você vai gabaritar se vier uma questão dessa na sua prova. Questão número 12. Última questão, a questão que vai trabalhar aí com o embaralhamento das letras, onde vai criptografar. A banca IBFC já cobrou esse tipo de questão em diversas provas. Existem várias questões que a banca já cobrou e a gente vai fazer as orientações para você não perder essa sua questão na sua prova. Olha só o que a banca cobrou. Vamos ler aqui e vamos entender como foi formada essa sequência e esse embaralhamento dessa palavra. Uma pessoa resolve adotar uma regra para gerar senha a partir de uma palavra escolhida, com 7 letras. A regra é inventada, aplicada à palavra gráfico. Então, a palavra que foi escolhida aqui foi a palavra gráfico. E é transformada no final, ó, ficou nesse formato, COFI1G. Ficou aqui no final. No final, ficou COFI1G. Aqui o 3 é porque o comando da questão ainda te diz, né? Que no segundo passo, ocorre a troca de letra por números apenas na letra A, B e C, trocada respectivamente pelos números 1, 2 e 3. Ó. A letra C, no início, ó, foi transformada aqui pelo 3, como o comando da questão te falou. A letra A vai ser transformada no 1, como aconteceu aqui. Ó. Letra A transformou no 1. A letra B vou transformar num 2. Aqui na palavra gráfico não tem nenhuma letra B, então não foi necessário. E ele diz, né? Assinala a alternativa que apresenta a partir da lógica descrita a palavra resultante codificada a partir da palavra Roberta. Então eu quero fazer exatamente a codificação da palavra Roberta a partir aqui, ó, das informações que foi dado pela palavra gráfico. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse tipo de questão envolvendo embaralhamento é entender, ó, que eu tinha uma palavra original. Aqui a palavra original foi a palavra gráfico. Então, já vou escrever aqui qual é a palavra original. Vou colocar aqui, ó, que a palavra original é exatamente a palavra Roberta, aquela que queremos codificar. Então, vou colocar aqui que vamos trabalhar com a palavra Roberta. Roberta. E agora a gente vai entender, porque o comando da questão, através desse gráfico, você vai perceber que eu tenho o passo número 1, tenho aqui a informação geral, original, né, da palavra, eu tenho aqui para o passo número 1, vamos entender o que foi que aconteceu no passo número 1, você vai perceber que da palavra original, gráfico, ele inverteu, ó, o O foi para o início, o C foi exatamente para a segunda, o I foi para a terceira, o F ele permaneceu aqui, o A ele trocou, o R foi lá para a penúltima e o G, ó, que era a primeira, foi para a última. Se você observar, no passo de número 1, ele inverteu exatamente a posição das letras. O R foi para o final, manteve toda a estrutura, e o O que estava no início, ele volta para... Estava no final, ele volta para o início. Vem aqui para o início. Vou trocar. Vou fazer exatamente essa troca. Vou trocar. Então, vou escrever de forma ao contrário. Se você observar, a palavra gráfico foi escrita de forma ao contrário. Então, vou pegar o O, vou pegar o T, vou pegar o R, vou pegar o R, vou pegar o B, vou pegar o O e agora eu vou pegar o R. Inverti. Ficou Roberto. Só corrigindo que não é Roberto, é Roberta, para não dar errado, certo? Corrigir aqui para a gente apagar e colocar a letra correta. É até bom que quando eu conferi, vi que não era Roberto, era Roberta, colocando aqui a palavra correta. Então será Roberta. Começa com A e aqui termina com o A. Roberta. Pronto, para não dar erro, porque vai ser exatamente transformar a letra A no número 1, senão ia dar errado aqui, né? Roberta. Roberta. Perfeito. Agora vamos entender o que aconteceu do passo de número 1 para o passo de número 2. Ó. Vamos verificar aqui o que foi que aconteceu e vamos já transformar aqui
para a palavra Roberta, fazer essa codificação. Então vamos entender. Observação, que ele até diz, né? No passo número 2 ocorre a troca de letra pelos números. Ó. Então o passo número 2, comando da questão aqui te falou que você só vai fazer a troca da letra por um número apenas com as letras A, B e C, trocando por 1, 2 e 3. Então vamos trocar e confirmar, né? Vamos primeiro confirmar, o O permaneceu, ó. O 3 ele disse lá que teria que fazer a alteração, então o C, se você observar, vou até destacar aqui um azul bem claro, só para você visualizar, que o C foi aonde virou o 3, ó. O comando da questão tinha te dito que se você encontrar o C, eu transformo no 3. Se você encontrar o A, eu transformo no 1. O A transformei no 1 e o C transformei no 3. O restante não fez nada. O O permaneceu, o I permaneceu, o F permaneceu, o R e o G também permaneceu. Então a troca que iremos fazer é apenas nessas 3 letras se tiver. Então observa que eu já estou verificando que tem a letra A, e a letra A diz que transforma pelo 1, então vou transformar o A no 1. O T não faz nada, o R não faz nada, o E não faz nada, o B sim, o B você vai trocar pelo 2, então B eu troco pelo 2, o O você não faz nada e o R você não faz nada. Vou só confirmar aquilo que ele fez. Ó. Então ele fez a troca do A pelo 1, então o A, observa que virou 1, isso aqui já substituí, e o B, ó, você transformou aqui no 2. Então agora ficou essa troca. Vamos ver agora para o passo 3, que foi que aconteceu agora do passo 2 para chegar aqui no passo 3. Ó. Passo 2 para chegar no passo 3. Vamos observar, o O com 3 trocou de posição, o I com F trocou de posição, o 1 com G trocou de posição. O que manteve? Se você observar, o que manteve aí na posição correta foi a última letra, que foi o G. O G permaneceu no mesmo lugar, ou seja, tem que permanecer no último lugar a letra R. Ó. Então a letra R, você vai perceber que eu não mexo com ela, então vou terminar com a letra R. Poderia até olhar no final, ó. Tem uma letra R aqui na letra A e tem uma letra R aqui na letra D. Mas vamos fazer o passo 3. Fazer aqui o passo 3. Ó. Passo 3, como verificamos nessa tabela, ele houve uma alteração da posição. O primeiro foi para o segundo e o segundo foi para o primeiro. Então vamos inverter. O T vem para o início, colocando aqui de vermelho, para ficar no mesmo padrão. O T ele vem no início, ele vai para o lugar do T. E agora o E vem para a terceira e o R vai para o lugar do E. Agora o O ele troca de posição com 2. Pronto. E esse final é exatamente a codificação, é a alternativa da palavra Roberta, né? Você tem que procurar essa alternativa, onde foi decodificado através das informações da palavra original, através dos 3 passos, você teria que encontrar, onde tinha T1, E, R, O, 2, E. Olha aí na alternativa, olha aí, procura onde tem esse formato aí a sua resposta, para assinalar como correta. Onde é que tem o T e termina com R? Só teria uma, que seria exatamente a letra D. T1E, T1E, RO2, RO2 e a letra R. Essa seria a resposta correta para essa questão. Então leve para a sua prova também questão envolvendo aí embaralhamento da palavra original para codificar uma palavra escolhida. A banca IBFC gosta de fazer isso. Então, com isso, pessoal, concluímos também essa aula de revisão sobre o raciocínio lógico sequencial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, vem te ajudando de alguma forma, curte e deixe seu comentário. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.